Ohayou minasan, Rurouni desu. Bem-vindos ao canal Nippon FC. Hajime-o. Vamos começar. Hoje iremos falar sobre a evolução do futebol japonês e todos os aspectos que permeiam essa grandiosa história que o Samurai Blue vem escrevendo até hoje. E o primeiro ponto que iremos abordar é o futebol japonês antes da J-League, uma história de tradição, amadorismo e transformação. Durante grande parte do século XX, o futebol japonês viveu uma realidade completamente diferente da que conhecemos hoje. Muito antes dos estádios cheios, das torcidas apaixonadas e do sucesso da seleção japonesa, o esporte caminhava em passos lentos e silenciosos, impulsionado por empresas, escolas e universidades, longe do formato profissional moderno. Para entender a revolução que a J-League apresentou, é preciso voltar no tempo e observar como esse esporte se desenvolveu no solo japonês. O futebol chegou ao Japão no final do século XIX, entre 1870 e 1880. É importante pontuar uma errata a respeito dessa data no short que enviamos sobre esse vídeo. Lá eu acabei errando, dizendo 1770, 1780, porém foi no século XIX, 1870, 1880. Voltando para a história, levado por professores britânicos que trabalharam em colégios japoneses. Aos poucos, o esporte ganhou espaço nos ambientes educacionais, especialmente entre escolas e universidades, que desempenhariam um papel central em seu desenvolvimento. Em 1921, nasce a Japan Football Association, que se filia à FIFA em 1929. Apesar da filiação, o país ainda estava distante das potências do esporte. Durante décadas, o futebol permaneceu à sombra de modalidades muito mais populares como o beisebol. Quando a Japan Soccer League foi criada em 1965, ela se tornou a primeira competição nacional estruturada, mas era uma liga particular. Quase todos os times pertenciam a grandes empresas. Não eram clubes de bairro ou de cidades, mas sim departamentos esportivos corporativos. Times como Nissan Motors, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi, Yamaha e Yomiuri não tinham torcidas populares. Tinham funcionários torcedores. Os jogadores eram registrados como funcionários da empresa, recebiam salários corporativos e treinavam após o expediente em meio período. Como funcionava a JSL? Era totalmente amadora ou semi-profissional. Os campeonatos eram simples, com pontos corridos. Pouca presença de público nos estádios. Baixa cobertura midiática. Estrutura pequena, sem grandes investimentos. A liga tinha de fato alguns jogadores talentosos e clubes organizados, mas não havia um ecossistema profissional que sustentasse um esporte de massa. Durante décadas, o futebol escolar e universitário era mais popular do que os campeonatos nacionais. Torneios colegiais como o All Japan High School Soccer Tournament atraíam atenção público e revelavam grande parte dos jogadores japoneses. A cultura japonesa de dedicação, disciplina e espírito coletivo encontrou no futebol estudantil um espaço ideal. Esses torneios criaram rivalidades tradicionais e estimularam jovens a ingressar no esporte, enquanto a liga corporativa permanecia distante da população. Considerando tudo isso, a FIFA viu o Japão como um país organizado, disciplinado e com uma federação ativa, mas tecnicamente fraco. Durante parte do século XX, a seleção japonesa estava atrás de rivais asiáticos como Coreia do Sul, Irã, Arábia Saudita e Kuwait. Uma exceção marcante ocorreu em 1968, quando o Japão conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas do México. Um feito surpreendente, mas fora isso, o país tinha pouca expressão em Copas do Mundo. Na verdade, a primeira Copa do Mundo que o Japão participou foi em 1998, na França. Os clubes japoneses também tinham desempenho modesto na Ásia, refletindo a falta de profissionalismo. O maior campeonato continental da Ásia, hoje chamado AFC Champions League Elite, foi conquistado por um japonês pela primeira vez em 1986, em sua 7ª edição. Porém, o segundo já conquistou na 8ª edição. Competição criada em 1967 e com hiato de 14 anos entre a 5ª e a 6ª edição. Se a liga corporativa tinha pouca tradição, a Copa do Imperador era o oposto. Disputada desde 1921, era o torneio mais prestigiado do país. Reunia universidades, times corporativos e clubes amadores. Seu charme estava justamente na mistura. Ela funcionou como um símbolo de longevidade do futebol japonês e ajudou a manter vivo o interesse pelo esporte.
Em outro momento teremos vídeos específicos sobre esse torneio em nosso canal. Então, para você não perder nenhum dos futuros vídeos, se inscreva no canal e deixe o like imperial para ajudar esse canal nipônico. No final dos anos 80, ficou claro que o modelo corporativo havia chegado ao seu limite. O Japão queria aumentar o nível técnico, atrair público, modernizar estádios, criar identidades regionais, profissionalizar jogadores, sonhar com Copa do Mundo. Anos se passaram e o nível do futebol melhorou gradualmente, a ponto de duas equipes japonesas alcançarem o topo da Ásia, como já mencionado anteriormente. Até que em 1988 nasce a Japan Professional Football League Council e a transformação começa. Mas apesar dessa transformação estar a todo vapor e das boas aspirações, depois de 2 títulos japoneses na competição asiática, um time japonês voltou a conquistar a Ásia apenas 11 anos depois, em 1999. As competições asiáticas também serão abordadas em futuros vídeos. A criação desse conselho em 1988 marcou o primeiro passo concreto rumo a uma evolução planejada. Pela primeira vez, dirigentes, empresários, comunicadores e representantes da federação sentaram à mesa para desenhar o futuro do futebol japonês. A ideia não era apenas criar uma liga profissional, era construir um novo ecossistema esportivo, sustentável, moderno e capaz de competir no cenário internacional. O país entendia que para evoluir precisava abandonar os antigos modelos corporativos, que já não conseguiam atrair público nem desenvolver jogadores a nível global. Assim, nos anos seguintes, iniciou-se um processo de transição intenso. Clubes foram encorajados a desvincular seus nomes de empresas, aproximar-se das comunidades locais, modernizar seus estádios e profissionalizar suas categorias de base. Mudava-se não apenas a estrutura, mas a filosofia. O Japão deveria pertencer ao torcedor e não ao departamento esportivo empresarial. Em 1992, a Japan Soccer League, que durante quase 3 décadas sustentou o futebol japonês, encerrou oficialmente suas atividades. Foi o fim de uma era, mas aquele encerramento, longe de simbolizar um colapso, representava o início de algo maior. O terreno estava sendo preparado para o nascimento de uma liga vibrante, conectada ao público e projetada para colocar o Japão no mapa mundial do futebol. E então, em 1993, com estádios lotados, transmissões televisivas inéditas e uma atmosfera de renascimento esportivo, nasce a J-League, ou em japonês, J-League. Um marco histórico não apenas para o Japão, mas para todo o futebol asiático. Era o começo de um novo capítulo, um capítulo que transformaria o país em uma potência regional e abriria o caminho para que, em apenas 5 anos, a seleção japonesa disputasse a primeira Copa do Mundo. Em termos gerais, antes da J-League, o futebol japonês era um esporte disciplinado, organizado e cheio de tradição educacional, mas extremamente limitado no alcance popular e nível técnico. Suas bases vinham das escolas, universidades e corporações, refletindo a estrutura da sociedade japonesa do século XX. A criação da J-League representou não apenas a profissionalização do futebol, mas a transformação de um esporte silencioso em um fenômeno cultural nacional. Gostou de saber mais e detalhadamente sobre a história do futebol japonês? Mantenha-se conectado a nós para continuarmos nessa jornada. Arigatou, minasan. Mata né.